Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos iniciar a discussão de como desenvolver os projetos em Assembly dentro da disciplina Arquitetura de Computadores, certo? Então, num primeiro momento, assim, o que eu sinto como sendo meu primeiro passo é apresentar para vocês onde é que vocês vão conseguir todas as pecinhas que vocês precisam se encaixar para poder dar seguimento na aula. Bem, vamos começar com o que é o Assembly. Então, o Assembly, o Assembler é uma linguagem que é usada para desenvolver em Assembly, que é uma linguagem de montagem. Então, o que acontece nessa linguagem? Eu pego diversas instruções que são instruções próprias do processador e eu pego registradores que são próprios do processador e eu, além de pegar essas coisas que são próprias do processador, eu também pego chamadas de sistemas que são próprias do sistema operacional. Tudo isso poderia ser enviado para dentro do computador em binário. Mas vamos ser sinceros, isso seria uma trabalheira muito grande. Então o pessoal desenvolve o Assembler, que é para você fazer seus códigos em Assembly, para lá dentro você poder escrever pelo menos em caractere alfanumérico as coisas. Isso ajuda bastante. Porém, nós temos que admitir uma coisa. Isso o Assembly você não aprende para todos os computadores. Que, em primeiro lugar, o Assembly varia de família de processador para família de processador. Então, um Assembly para PC é diferente de um Assembly para PowerPC da IBM, por exemplo. Ou um PIC, ou por que vocês imaginarem. Tá? E aí, no sistema operacional também varia. Tá? Vamos ver no próximo slide. Aqui eu estou usando o slide como quadro. Tá? No lugar do quadro branco, estou usando os slides. Por exemplo, o Assembly para PC da Microsoft é o MASM, Microsoft Macro Assembler. E ele tem no Visual Studio, inclusive você pode instalar ele. Tá? Nós também temos o Flat Assembler, nós temos lá o Borland Turbo Assembler, o TASM, nós temos o GAS, que é o GNU Assembler, que é o assembler que é usado atualmente no Linux. Mas nós temos o NetRider Assembler, tá? Que também é para Linux. O NetRider Assembler, que é o que eu vou escolher para a aula, ele não é o oficial do Linux, mas ele funciona no Linux. E o que eu quero dizer, por que eu trouxe para vocês todos esses assemblers aqui? É que cada um deles existe a sua maneira de inserir os dados, a sua estrutura lá dentro dele. Muda um pouquinho de um para o outro. Não chega a ser uma mudança muito radical, mas muda. Bem, nós vamos usar o NASM. Por que nós vamos usar esse assembly aqui? Bem, o principal motivo é que com esse assembler aí, nós conseguimos um simulador. Inclusive aqui, ó, tá aqui o material que eu estou montando para vocês de Assembler no Classroom. Eu tenho o link dele aqui, ó, simulador de Assembler, tá? Vamos abrir aqui, ó, mycompiler.io. Se nós entrarmos nesse site aqui, ó, mycompiler.io, nós temos diversos simuladores aqui de diversas linguagens e aqui, entre eles, nós temos o simulador de Assembly. E esse Assembly aqui é o Assembly do tipo NASM. Como eu quero que todo mundo consiga fazer em casa, consiga fazer no seu próprio computador, que não tenha que instalar sistema operacional novo, não tenha que ficar pedindo coisas para mim, para cima e para baixo, nós vamos usar o NASM e vamos usar esse simulador para nós termos as nossas aulas, tá bem? Então, o mycompiler.io é onde nós vamos partir. Aqui dá para a gente fazer o seguinte, eu posso criar uma conta
E quando eu faço aqui os programas, eles ficam disponíveis na internet, tá? Para todo mundo, mas também fica disponível para você. Então você pode entrar lá na conta e olhar os seus programas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu vou logar com o meu usuário aqui. Usar outra conta. Eu vou dar um pause aqui para vocês não ver minha senha, só um instante. Pronto, tá aqui ó, com a minha conta aqui, ó, com a minha conta aqui. E eu posso vir aqui, ó, meus programas, e posso ver os programas que eu tenho, todos eles aqui já salvos no My Compiler, tá? Então essa será a primeiro passo na nossa aula será descobrir onde fazem as coisas. Se eu quiser instalar o NASM na minha máquina e tudo mais, aqui ó, você pode entrar no nasm.us e baixar ele, ou ver instruções para instalar no teu Linux. A maior parte deles é apt-get install, essas coisas assim. Não é muito difícil de instalar ainda e compilar. Mas nós vamos usar esse online para ninguém precisar se debater. Pois bem, então, dito isso, dito de que o Assembly ele tem muitas vezes, conforme quem criou o Assembler tem as suas exigências, as suas propriedades, nós vamos para o próximo passo, que é entender o processador, as chamadas que existem no processador. Vamos consultar os processadores que existem. Tá? Na família PC, que é o que a gente uma parte do tempo usa aqui na nossa aula, os famosos processadores são AMD e Intel. Vamos começar com a AMD por ordem alfabética. Tá? Então, se eu entrar aqui em AMD, desenvolvedores, recursos, que é resources em inglês. Aí eu vou em Developer Guides. Aí tem algumas coisas aqui que eles acham muito importante, mas eu posso vir aqui em documentação, página de documentação oficial. Aí aqui, que janela é essa? Não, seguinte. Aqui eu digito arquitetura, que em inglês deve ser architecture. E eu vou ter, nem precisava, tava aqui, ó. Aqui, ó. AMD 64, manual de programação para arquitetura, AMD 64, volumes do 1 ao 5. Se eu clicar aqui, nesse aqui, e é óbvio que daqui a pouco eles vão atualizar isso aqui, daqui a pouco vai ser mais volumes e tal, eu vou baixar o manual do AMD 64 4032, eu devo ter nos meus downloads já aqui. Vamos, para mim tornar o vídeo mais rápido, deixa eu pegar do download já aqui. Downloads, foi o 40 não sei o que ali, né, que a gente viu. Perfeito. Esse aqui é o manual da arquitetura do AMD 64. É o manual da última edição. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo não seja mais a última edição. Ele é um manual muito completo, 3.273 páginas, e ele fala sobre tudo da arquitetura do AMD 64. E aqui eu terei todas as instruções que o processador AMD 64 ele é capaz de compreender. Então vamos pegar uma instrução bem popular, IMU, por exemplo. IMU. Em algum lugar ele vai ter lá a explicação, ó. Próximo aqui. Tem simultâneo que confunde a coisa aqui, né?
Ó, aqui já começa a falar sobre a função IMU aqui, ó. E aqui em algum momento ele vai dizer, ó, IMU é multiplicação sem sinal, mas ele é mais que isso. Nós vamos ler mais tarde, quando nós formos usar, nós vamos ver que ele é mais do que isso aí, tá? Mas até que o manual tem tudo sobre o processador, e isso aqui acaba ficando até meio enfadonho, meio cansativo, porque é tudo mesmo, né? Então vamos ver aqui, ó, daqui a pouco ele vai falar sobre o próximo assunto meu aqui, que são os registradores. Nós temos que ter os registradores, saber que registradores que são. Vamos descer um pouquinho mais. Aqui, eu vi de relance e passou. Aqui estão todos os registradores, tá? A explicação, ó, dos registradores de 64 bits, que são os MMX, ponto flutuante. Temos aqui os registradores de uso geral. Temos aqui diversas explicações sobre registradores que nós vamos ver mais tarde. Tem tudo o que precisar para programar em Assembler no AMD64 está aqui. Pois bem, e se eu quisesse da Intel? Bem, a Intel, aí eu teria que entrar na página da Intel. Vamos lá. Intel Soluções, isso aqui, desenvolvedores aqui na Intel, documentação e recursos. Vai abrir aqui, documentação e recursos da Intel. Aqui eu vou colocar, vamos ver se ele preenche sozinho para mim. Aqui, ó, Intel 64 em 32, manual para desenvolvedores de software nas arquiteturas 32 bits, 64 bits da Intel. É esse aqui o manual que eu me interessa. Deve ser o primeiro que eu vou achar aqui, ó. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho o volume 1 que é básico, o volume 2 que é instruções, aqui, deve ter um aí que é todos os volumes juntos. Porque eu baixei ele. Aqui, ó. Acho que é o. Aqui, ó. 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D e 4. Esse arquivo aqui, se eu baixar, tá? Ele vai ter o equivalente ao que a gente viu da AMD, só que será da Intel. Eu também baixei ele aqui, deixa eu ver. Eu acho que deve ser esse aqui. É esse aqui sim. Então ele é equivalente àquele manual da AMD, só que da Intel, né? Vamos diminuir um pouquinho o zoom para caber na tela. Então aqui também eu tenho um manual. Eu acho o manual da Intel ele é mais mastigadinho, assim, enquanto o manual da AMD ele é mais mais direto ao ponto, certo? Então aqui nós temos tudo sobre os processadores que são equivalentes, eles são processadores equivalentes. Por exemplo, você instala o Windows num Intel, você instala o Windows num AMD, eles são equivalentes, né? Então vamos ver aqui, operação de ponto flutuante, aqui vamos olhar. Olha que interessante. Até quando eu vejo nas instruções de ponto flutuante, x87, que é instruções de ponto flutuante, temos até aqui ó, instruções transcendentais, transcendental instructions. Vamos ver que instruções são essas aqui. Transcendental instructions são seno, cosseno, seno e cosseno, tangente parcial, parcial arco tangente. Essas coisas são as instruções transcendentais, né? Mas é claro que se você procurar aqui dentro, você vai achar, vamos colocar no começo, você vai achar também, por exemplo, o IMU que nós estávamos usando para a gente verificar, ó, processamentos inteiros de múltiplas precisões, ó, IMU tá aqui, ó, vamos ver onde que ele tem. O problema é que IMU entra no simultâneo, né? De novo ele fala, ó, IMU, ele fala sobre aqui, ó, as operações, né? Ó, chegamos aqui, ó,
operações aritméticas em mul é signet multiply, né? Multiplicação com sinal, assim como eu tenho adicionar, que é ADD, eu tenho dividir, eu tenho... Está organizado diferente, mas é equivalente ao manual da AMD, certo? Para vocês não terem que ficar procurando, é claro que eu sei que daqui uns dias esses manuais vão ficar obsoletos, tá? Mas para vocês não ficarem se batendo atrás desse manual, caso vocês tenham curiosidade, eu deixei aqui no material complementar tanto o manual da AMD quanto o manual da Intel. Ó, se entrarem aqui, essa opção eu fiz o download e salvei aqui no nosso Classroom para a gente não ter que procurar tanto assim. Mas se um dia vocês tiverem procurar aqui usando quando ficar obsoleto, vocês sabem que é ali que procura. Pois bem, então vejam bem, eu estou apresentando as ferramentas, esse vídeo é apresentando ferramentas. O que está faltando de ferramenta para a gente conhecer? A gente já sabe onde tem o compilador, a gente já sabe onde que tem as instruções, está faltando a gente conhecer as chamadas de sistema. Pois bem, as chamadas de sistema do Linux e do Windows, elas são diferentes. Mas o NASM que nós estamos usando, ele é uma chamada de sistema usa chamadas de sistemas do Linux. Então, o Linux, meus alunos, ele é mantido lá, ele é mantido no GitHub. E aqui eu coloquei até o link no GitHub, ó, github.com Torvalds Linux 3 Master Arch x86 Entry e System Calls. Aqui estão as System Calls do Linux atuais. Então eu vou pegar aqui a System Call de 64 bits. Eu vou entrar aqui, nós temos aqui, ó, 0 sysread, 1 write, e assim vai indo. São 547 System Call. Mas como é que pode ter 547 com 417 linhas? Aqui tem um buraco. Tá, tudo bem. São essas as 547 números de System Calls que tem aí, né? Tem uns buracos no meio. Só que eu acho, isso aqui vocês podem sempre vir aqui olhar quando quiserem, o link está no meu Classroom e aqui está o endereço. Vocês dão um pause no vídeo, vocês podem copiar, tá? Mas eu acho isso aqui muito pouco didático, porque eu preciso, além do System Call, saber outras coisas para eu poder usar chamadas. Eu tenho essa página aqui que eu gosto muito, que tem uma tabela um pouco obsoleta de System Call. Quando que ela foi feita? Será 2012, 10 anos já. Um pouco obsoleta, mas que para nossas aulas vai servir, que ela é mais assim, tem mais detalhes, né? Então eu acredito que na própria material oficial do Linux tenha mais detalhes, mas eu gosto dessa aqui. E eu vou usar essa daqui com vocês. Aqui, ó, blog rcchatman.org, post Linux System Calls Table para x8664. Eu gosto dessa aqui, eu uso, vamos usar no curso essa aqui. Nada impede que vocês usem outra tabela. Muito bem. E tudo isso aqui, esse material está aqui, ó, no Classroom também. Vocês não precisam se preocupar. O que é que falta para a gente entender o Linux e poder começar o nosso primeiro programa? O nosso primeiro programa será outro vídeo. Esse aqui já está com 19 minutos, né? Vai mais um pouquinho para a gente acabar de apresentar as ferramentas. O próximo vídeo nós vamos fazer daí nosso primeiro programinha, tá? O que falta para a gente é entender os registradores do nosso computador. Lá no manual do... Isso aqui está errado. Lá no manual... Cadê o meu PowerPoint? Aqui. Esse que eu estou usando. Lá no manual tanto da AMD quanto da Intel, há uma explicação muito detalhada dos registradores. Mas eu prefiro agora começar a explicar aqui pelo meu slide mesmo. E depois, talvez, o meu slide se torne
primário demais, vocês prefiram olhar lá no manual. Mas por enquanto vamos olhar aqui. Então nós temos todos esses registradores para usar. RAX, RBX, tá? RCX, RDX, RSI, RDI, RMPM, RSP, R8 ao R15. Tá? Então nós vamos pegar o registrador RAX, que é o primeiro que está aqui, para nós usar como cobaia aqui na minha explicação. O RAX inteiro, ele mede 64 bits, certo? Então ele é um registrador para processadores de 64 bits, que há mais de 20 anos existem, ok? Mas ele é retrocompatível, ele é compatível com as versões anteriores. Então se eu quiser usar um registrador antigo de 32 bits, até o 386, 32 bits, a partir do 386 até os processadores Athlon 64 bits, ele é retrocompatível. Eu posso chamar lá na hora que eu fizer o programa, em vez de chamar o registrador RAX, que ele é inteiro, eu posso chamar o EAX, que são 32 bits, é a metade do RAX. Então essa parte inteira aqui é o RAX, e essa metade aqui é o EAX, e essa outra metade aqui é ignorada. Pois bem, se eu quiser ser mais retrocompatível ainda, tá, eu posso usar apenas 16 bits. O AX ele é 16 bits, sendo que os primeiros 8 bits, porque lembre-se que uma palavra, um caractere ou um número, a gente sempre representa com 8 bits nos nossos computadores. Então aqui o AX ele é dividido em 8. A parte baixa é o AL, que é AX low, né, baixa, e AH, que é o AX alto, mais 8 bits. Então eu consigo chamar apenas 8 bits, apenas outros 8 bits, os 16 bits junto, ou então 32 bits junto, ou então 64 bits junto. É claro que eu não posso fazer, por exemplo, some RAX com EAX. Por quê? Porque se eu colocar um valor em RAX e depois colocar outro valor em EAX, eu trunquei esse valor, eu estraguei o valor. Então, quando eu decidi usar RAX, eu uso os 64 bits. Se eu decidir usar EAX, eu estou usando só os 32 bits. Entenda? Então, eu teria que fazer, por exemplo, RAX com RBX ou com outros. Porque tudo isso que eu estou explicando em RAX serve para todos os outros registradores também. Aqui tem a equivalência deles em 64, 32, 16 e 8 bits desses registradores aqui, tá bem? Pois bem, ok. Dito tudo isso, acho que nós podemos começar nosso primeiro programinha em Assembly, tá joia? Então eu vou parar essa gravação agora, tá? E já em seguida eu vou fazer uma outra gravação para que não fique um vídeo muito longo e a gente consiga assistir assim, localizar melhor no futuro lá na playlist ou no Classroom, tá? Então encerrando esse vídeo por agora, tá? Já vou começar um outro vídeo que o assunto será fazer o nosso primeiro programinha em Assembly, que será um alô mundo, tá? Vamos lá, vamos devagar. Até mais.